Iniciar a gravação aqui no OBS Studio. Check. Um bom dia a todos novamente. Vamos começar a nossa aulinha. Nas aulas passadas, né, a gente começou a ver a nossa apresentação sobre curvas características, né, e associação de bombas. A gente falou, né, as curvas que a gente espera para a bomba radial, né, quais são os formatos dela. Basicamente, cada formato tem a ver com a geometria do rotor, que vai estar gerando elas, né? E a gente viu que em função de variações de geometria, a gente pode ter essas curvas, né, com diferentes aspectos, tá? Mas o comportamento é o mesmo. Somente a curva da bomba aqui de altura por vazão, ela é sempre uma parábola decrescente, né? Só que ela pode ser mais arqueada, ela pode ser mais inclinadinha, etc. Aí você tem diferenças na hora de fazer a classificação delas, né? E você tem ainda a possibilidade de ter, de repente, rotores, né, que são feitos para trabalhar com vazões elevados, mas que você tem pontos, né, ou regiões de operação dele, a gente pode ter para a mesma altura duas diferentes vazões, o que acaba criando uma instabilidade nessa região aqui da operação da bomba. Então, até ela efetivamente, né, ficar só com um ponto só para a operação, você tem problemas de se ela fica operando nessa região aqui. A gente falou sobre como que as curvas dos fabricantes são obtidas, né? Mostrando basicamente o que a gente vai ver lá no experimento de for trabalhar curvas características de bombas. Inclusive tem que filmar essa ainda. Certo? Vimos os equipamentos, vimos como a gente já acha as curvas de eficiência, né, como que gera o diagrama topográfico, e a gente foi falar também das curvas da instalação. E no caso da curva da bomba, que vai decrescendo com a vazão, na curva da instalação, a gente vai ter vai ser justamente o contrário, certo? Para que o fluido consiga como é que fala? Ser conduzido através da tubulação, a gente tem, né, uma altura geométrica, uma diferença de pressão dos reservatórios, né? Ele cria uma altura manométrica inicial por onde a instalação operaria, né? E a partir daí, conforme a gente vai acrescentando vazão, a gente tem um efeito da perda de carga, né? Se somando a parte, como é que fala, constante da instalação, que é a diferença de pressão e a diferença de altura entre os pontos. Então, todo esse efeito de curvatura aqui é basicamente criado pela perda de carga. Então, para toda instalação, a gente tem uma grande constante, por assim dizer, né? Vê se esse casinho aqui para a gente, certo? Que vai estar multiplicando o termo da vazão ao quadrado. E a vazão ao quadrado por quê? Querendo ou não, é a energia cinética que multiplica, que é parte integrante, né? Das perdas de carga, das próprias diferentes velocidades V1 e V2, etc., elas acabam sendo condensadas aqui, ó, nesse termo da vazão ao quadrado, conforme a gente pega a velocidade quadrada e transforma ela em vazão quadrado. Certo? E a gente começou a fazer alguns exercícios, né, sobre como que a gente relaciona uma com a outra, etc. Vimos também as equações de Rator, não fizemos dedução dela, né, porque acho que não precisa, na verdade. É só a matemática, né? Pega pontos que têm a mesma eficiência, né? E vai isolando. Opa, se a eficiência é a mesma, eu posso cancelar o peso específico dos dois pontos do escoamento, eu vou poder, como é que fala? Relacionar, né, quem que é a potência de um com a potência do outro, em função da rotação, etc. E por aí vai. Basicamente a ideia. Tá? Fizemos 3 exercícios na aula passada, esses outros 3 aqui, sendo que esse último a gente precisou do Excel para poder resolver. E aí vem para a gente a parte nova, né, onde a gente começa a nossa aula, tá? Que é a parte de associações de bomba. A gente começa basicamente falando sobre as associações de maneira geral, que normalmente elas aparecem justamente para flexibilizar, né, o uso dos equipamentos bombas, tá? Porque as instalações, principalmente antigamente, quando a gente tinha é, menos modelos de bombas, né, disponíveis, a gente às vezes tinha por uma necessidade operacional, né, fazer uma associação, né, ligar uma bomba depois da outra bomba para que o fluido conseguisse, né, subir uma determinada altura, coisa do tipo, certo? E isso ainda acontece hoje, tá? Principalmente instalações de menor porte, onde você quer trabalhar, vamos dizer assim, você quer economizar no custo da instalação em si, certo? Você pega bombas menorzinhas, isso se insere,
certo? Ao invés de você pegar uma grande bomba e trabalhar desse jeito, porque com maior a potência que vai ser dissipada pelo rotor, etc., e a altura manométrica que vai fornecer, fatalmente você vai ter menos daqueles rotores sendo fabricados, então o custo dele vai ser maior, assim como todas as peças na hora de fazer manutenção. Então, dependendo da instalação, etc., às vezes o engenheiro faz a escolha de trabalhar bombas menores e aí associar elas em série desse jeito, certo? Mas antigamente, com um menor número de modelos, né, era uma necessidade fazer associação. Hoje em dia, às vezes, é uma escolha econômica, certo? E qual que é a ideia dessa associação em série? É basicamente, né, que você ligue a saída de uma bomba na entrada da próxima, certo? Para esse tipo de associação, você pode esperar, né, que o efeito aqui de captação para a segunda bomba só vai aparecer se ela estiver muito distante ou muito alta em relação à primeira, porque a primeira, quando ela estiver succionando o fluido, né, a diferença de pressão vai ser da pressão que a gente vai ter no posto de sucção, né, para a pressão na entrada da bomba. Então, normalmente essa aí é menor do que, como é que fala, o nível de pressão que você vai ter quando uma bomba está bombeando para a outra, certo? Mas normalmente para questões de manutenção, operação, você coloca bombas próximas umas das outras, certo? Justamente se tiver que fazer algum tipo de manutenção, alguma coisa do tipo, você fazer num ambiente só. São raras as instalações onde você tem uma bomba numa posição e outras estão muito elevadas. Você pode ter isso quando você tem, por exemplo, bombeamento de minério, alguma coisa assim, que acabou de passar por uma, como é que fala? De uma instalação de elevação e depois você vai empurrá-la mais para frente. Aí você pode ter esse tipo de coisa. Mas é bastante comum que as bombas fiquem todas próximas umas das outras para facilitar a manutenção delas. Tá? E qual que é a ideia? Uma vez que o fluido passar por uma, né, vai receber energia do rotor, e na hora que ele chegar na outra, ele vai receber mais energia. E como a vazão é a mesma, já que é um rotor enviando a mesma quantidade de fluido para o próximo, o que vai acontecer é que a vazão vai ser a mesma, mas a energia que o fluido vai colocar, ou da bomba 1 vai colocar, vai ser só uma energia que a bomba 2 vai colocar também. Então a gente tem um efeito, né, das alturas manométricas acabarem se somando para esse tipo de associação, certo? Então, basicamente, para uma associação em série, a gente mantém a mesma vazão, né, e soma as alturas que cada uma das bombas vai acabar fornecendo para o fluido, certo? Essa é basicamente a ideia. Tá? Para essa associação em série, além da gente ter essa possibilidade de trabalhar, né, uma bomba associada com outra, e a bomba inteira, né, a gente tem a possibilidade também de associar em série uma bomba só num formato onde eu coloco mais de um rotor no mesmo eixo, certo? Esse mais de um rotor no mesmo eixo é bastante comum, principalmente em bombas de, como é que fala? Em bombas de poços artesianos, onde elas têm que vencer, né, uma altura muito grande, às vezes 100, 200 metros de altura, certo? E o espaço para, como é que fala? O posicionamento da bomba é basicamente só furo do poço. Então você não tem, como é que fala? Não faz a manutenção mandando alguém lá embaixo. Né? Você simplesmente retira a bomba como um todo. E a ideia é que essa bomba, né, ela seja uma bomba comprida, né, com vários rotores associados ao mesmo eixo. Vou ver se eu acho uma figura aqui para ficar mais bonitinho. Abra. E onde chega? Bomba de poço artesiano. Meu Deus, as letras agora também não querem sair. Restaurar. Bomba de poço artesiano. Certo? São bombas que vão ficar submersas e ela tem esses formatos aqui, ó.
E qual que é a ideia? Você tem um motor que ele vai ficar todo encapsulado, certo? Porque ele continua sendo elétrico, tá? Mesmo que ele esteja lá submerso, então ele vai ficar. fe- Nossa, mas que porcaria de site que fica toda hora aparecendo um trem, não deixa eu ficar em cima da bomba em si ou do formato dela. Olha que inferno. Sai fora dela. Jesus Christ. Aí, ó. Só pra ficar quieta. Quieta, viu, bom? E aí, ó, o formato dela é basicamente esse formato aqui de cilíndrico, certo? Porque ela é para ficar muito profunda. Então, como é que fala? Você não vai, quando você vai fazer o furo pro poço, né? Vai furar muito fundo e o espaço é mínimo, é só o espaço da broca que tirou a terra. Então, o que você vai ser basicamente, né? Esses efeitos aqui de ter como é que fala? A conexão aqui para o fluido, você vai ter uma entrada aqui, essa entrada aqui, ó, por onde o fluido vai fatalmente, né, adentrar aos rotores, né, que seria a região de sucção, ela está submersa. Então, você teria um crivo aqui, o efeito disso, ou nem, na verdade não precisa do crivo, né, você vai ter só o gradeamento para que ela succione o fluido. E aí, uma vez que foi succionada, né, a gente vai ter múltiplos rotores aqui dentro para poder ir bombeando de um rotor para outro rotor até a saída. Tô Aqui. vendo. Quantas dessas são usadas? Quantas dessas? Normalmente uma por poço, certo? A altura dele vai dar. Deixa eu só mostrar aqui, já que ele mostrou que tem uma tabelinha, né? E mostra aqui a potência, né? O número de estágios. Aqui ela vai ter 8 rotores, tá? Cada rotorzinho é bem pequenininho, em questão de diâmetro, são 68 milímetros. E a pressão máxima de recalque está mostrando aqui são de 50 metros, tá? A vazão, olha aqui, ó. Não é uma vazão muito grande, em metros cúbicos por hora, tá? Certo? Você coloca 48, a vazão dela é em I, certo? Para 8 metros já é uma vazão maior, etc. Tem esse efeito, né? Maior maior for a altura demandada, né? A vazão vai ter que ser menorzinha. Deixa eu ver aqui, ó. Pegar o catálogo do fabricante. Essa aqui. Essa Matsuyama. Matsuyama. Vamos ver nesse fabricante aqui. Matsuyama. Matsuyama site. Máquinas e motores. Pegando tudo aleatório, tá? Ah, professor, você não tá entendendo. Na Schneider, né? Eu tô de saco cheio de Schneider. Bem isso. Produtos. Bombas. Bombas multistágios. Bomba submersível. Pode ser isso aqui. Hey, what? Engraçado, o do site do fabricante não tem a foto da porcaria da bomba. E no Mercado Livre tem. É muito amadorismo, mas enfim. Vou lá no site da Schneider. Schneider. Vamos. Schneider tem muito produto aí. Como é difícil a gente achar. É muita coisa. Tarará. Aqui Schneider Electric. Anúncio. Limpador hidráulico. Servo hidráulico. Né. Deixa. Só
Tá no bomba de poço artesiano aqui que eu acho com o fabricante aqui. Ó. A bomba d'água, bomba de poço artesiano. Ah, vem figuras aqui, que mais fácil. Imagens. Uma parte tudo. Aqui, ó. A bomba vai entrar só numa coisinha do poço. Perfura. Certo? Faz a perfuração, né? Com o. Fala. Perfuratriz, né? Vai lá, ela desce do caminhão, você posiciona ela, vai perfurando, vai tirando lá uma quantidade absurda de terra até chegar lá na posição que você quer. Aí você vai ter os vários veios que vão alimentar, né, o poço, né, ter os veios menos profundos e tem os artesianos mesmo, que você vai ter lá 200, 300 metros, etc. E você vai e coloca a bomba depois, certo? Então ela vai encaixar na tubulação e vai sendo posicionada, vai descendo. Então você vai ter lá o posicionamento dela, ela vai basicamente bombear, ele colocar até separado, né, o motor e a bomba em si, mas é tudo, tudo praticamente na mesma instalação, você tem essa divisão aqui no meio, e ela vai sendo enviado, né, para lá. E qual que é a ideia de ter um poço tão profundo? É porque o próprio poço vai servir de reservatório. Então, na hora que você perfura, por exemplo, 50 metros, aí você vai ter a bomba, né, posicionada normalmente a uns 48, alguma coisa assim, praticamente no fundo do poço. E aí toda a altura de água que você vai ter para cima, né, é o que você vai ter de reservatório para você poder bombear. Oi, gente, esses bots são um saco. De... Bomba de água. Eita. Chega. Basicamente um rotor ligado ao outro. Vou mostrar aqui não. E a gente já viu isso aqui lá na introdução à máquina de fluxo, né, mostrando um rotor, né, bombeando para o outro. Seria esse aqui, né? Você tem um eixo só, você tem vários rotores, né, ligados ao mesmo eixo. Para uma associação em série. Certo? Então, essas duas possibilidades de associar em série, né? Trabalhar mais de um eixo como é que fala? Trabalhar mais de um rotor no eixo da bomba, ou então colocar duas bombas independentes, né? Duas ou mais, e aí você demanda, né, a operação que as duas bombas, né, operem o tempo inteiro para que você tenha associação em si, certo? Porque senão não opera, né? Você tem lá, de repente, uma demanda muito grande, se uma das bombas estraga, né, a outra vai tentar suprir a altura manométrica só, às vezes ela não consegue, fica girando em vazio. Girando em vazio não, fica operando, né, mas não consegue fazer com que o fluido chegue, né, no destino. Certo? E a gente tem a associação em paralelo. A associação em paralelo, ela fatalmente vai aparecer em todas as instalações, né, de médio a grande porte. Só nas de pequeno normalmente não, porque às vezes é só uma instalação rural, alguma coisa assim, ou uma instalação dentro da própria cidade, mas pequena, onde a pessoa vai lá, tira a água de um poço, né, e já manda para a caixa direto. Aí o que ocorre? No caso de você ter uma falha no equipamento, aí se demanda você parar completamente a operação, né, e ter que fazer manutenção de emergência, certo? No caso de estação em paralelo, você vai ter pelo menos duas bombas, certo? Que vão estar operando, né, uma independente da outra, mas a tubulação, você tem uma conexão entre a saída das duas bombas. E aí o que vai acontecendo é que, vou botar aqui na figura só para a gente ver, o que vai acontecendo é que se você não tiver a operação de uma das bombas,
a outra pode continuar operando e você vai ter um abastecimento aqui para você. Normalmente, o que a gente vai ter para instalações de médio e grande porte é que você vai ter uma ou várias bombas, né, operando para fornecer a vazão que você precisa e bombas que vão ficar paradas. Justamente para quê? Poder atuar em caso as bombas que estão operando estejam em manutenção ou tenham algum problema de operação delas. Certo? Então você tem ali uma segurança operacional quando você tem uma associação em paralelo, certo? Condomínios, onde a altura é elevada, coisa assim, e tem que bombear água, normalmente você não tem uma bomba só, certo? Porque se uma para, você tem que ter a outra para poder atuar, porque as caixas d'água de, como é que fala? Para esse tipo de instalação, normalmente é para no máximo um dia de uso, alguma coisa assim. Então, às vezes não dá tempo da manutenção da bomba, né, ser feita, porque até estragar, vamos dizer assim, umas 4 horas da tarde, o pessoal da empresa chegar para buscar a bomba, ver o que que é, que às vezes é um problema operacional mesmo, não chegar, vão ter que desmontar, aí vai para ele fala, vai para pega a bomba, desmonta, vai para a empresa. Chega na empresa, não vai ter ninguém que fazer manutenção dela de madrugada, para ela estar pronta no outro dia de manhã. Então a ideia é que você tenha, né, uma segurança operacional. Você tem uma outra bomba para manter a operação, né? E você tem também a questão dos contratos de manutenção, né? Muitos condomínios firmam, né, contratos com empresas justamente para que de tempos em tempos eles vão lá dar uma olhadinha, vejam a operação da bomba, ver se está tudo certinho com ela, faça troca de peças já programadas, coisas do tipo. Empresas também, tem muita empresa aí que fica só de manutenção, certo? Que vai fazendo essa parte preditiva, etc. E claro, né, se a empresa tem a parte preditiva e está recebendo por mês, o preço dessa manutenção preditiva ela é um. Se é uma empresa que de repente se é uma empresa que de repente teve uma parada e vai ter que parar o serviço da empresa que faz manutenção só para atender ela, porque é emergencial, aí claro é bandeira, vamos dizer assim, 4 na hora de cobrar, justamente porque é oferta e demanda, né? A oferta tá demais porque o cara tá necessitado daquela bomba operando e você tem lá, como é que fala? O momento de lucrar. Então, sempre manutenção corretiva, né? Ela é muito mais cara que a preditiva. Então, tem esses efeitos. E é uma região interessante, né? Para poder, como é que fala? Vocês atuarem como engenheiros, se tiverem interesse, tá? Porque, assim, tem muito cliente, certo? Poucas empresas, né, que tem de qualidade que acabam fazendo esse tipo de projeto, ou esse tipo de trabalho, certo? Tem algumas que fazem, mas mais ou menos, tem outras que são ótimas no que fazem, inclusive vendo que a pessoa já está com problema, já vende outros produtos em cima da instalação dela, fazer uma automação, alguma coisa assim, para o controle das bombas, etc. Certo? E nessa instalação em paralelo, qual que é a ideia? A gente vai ter basicamente, né, tomadas de sucção, né, ou tubulações de sucção que vão ser independentes, certo? Cada bomba vai ter a sua. Depois que a bomba bombear o fluido, você vai ter uma conexão no recalque, né, entre o fluido que está vindo de uma bomba com o fluido que está vindo da outra. Isso vai fazer com que a vazão que vai ser fornecida por essa bomba e por essa bomba aqui, ó, se somem. Então, bomba 1 e bomba 2. A gente vai somar a vazão, certo? E a altura manométrica, essa vai se manter, porque é a mesma resistência que a gente vai ter, né? Para o fluido passar pela tubulação de recalque, certo? Entre aspas, tá? Vocês estão vendo aqui que para essa bomba você tem um comprimento um pouco maior do que para essa, certo? Sem falar na perda de carga que a gente teria aqui nessa junção. Então, elas não operam literalmente, né, a mesma diferença de pressão com a mesma altura manométrica, mas a título de, de comparação, né, você teria uma altura manométrica, por exemplo, de uns 15 metros, você teria uma diferença aqui de 0,1 metro, menos até, certo? Só em função dessas diferentes
posicionamentos dela, diferentes conexões. Tá? Isso pode acontecer, pode ser que não seja. Tá? E aí, qual que é a ideia? Se eu tiver uma curva de uma instalação, que seria essa curva aqui em S1, se ela estivesse operando só com a bomba 1, a bomba 1 conseguiria atender ela com uma certa vazão, vazão 1. Se ela estivesse operando só com a bomba 2, ela estaria neste ponto aqui de operação, né, com uma outra vazão, certo? E dando uma outra altura. Se eu associo uma com a outra, aí vou basicamente somar como é que fala? Vou praticamente somar a vazão que uma bomba e a outra vão estar fornecendo lá no ponto. Então, é como se eu estivesse pegando esta vazão aqui, somando com essa outra vazão aqui, para formar essa vazão aqui, que é a vazão como é que fala? De operação com a associação. Certo? Porque o que acontece? As bombas individuais, né, cada uma delas vai fornecer uma altura manométrica e uma vazão manométrica diferente. Quando a gente associa uma com a outra, fatalmente o que a gente vai ter é que a altura manométrica para a instalação, a vazão que vai ser fornecida total, depende, né, das duas bombas operando juntos, né, e depende também da curva da instalação. Então a gente soma, né, a vazão das duas bombas, estão operando esses pontos aqui e aqui individualmente, certo? E a altura manométrica para ela a gente está considerando que é a mesma, certo? É a mesma altura manométrica, mas não é a mesma altura que elas operando individualmente, certo? Quanto maior a vazão para a instalação, maior vai ser a altura manométrica que a instalação vai demandar, tá? Então a gente tem esses detalhes a mais aqui na instalação em paralelo do que a gente tinha lá para a série. E para a série, como a vazão é a mesma, a instalação, né, vai responder do mesmo jeito. Ela seria uma curva, né, daqui para cá. Ô, Leandro, Ah, uma dúvida aqui. Você projeta as duas bombas para funcionarem sozinhas? Caso uma trave, ela consegue bombear até o pode reservatório? ser ou pode também não ser. Como isso? Como assim, professor? Simples. Eu posso ter que uma bomba esteja operando, né, sozinha aqui, vai me dando a vazão. Pode ser que a outra bomba esteja operando, vai me dando uma outra vazão, que no caso aqui do exemplo são bombas diferentes. Podem ser duas bombas iguais operando, tá? E pode ser o seguinte também: você tem uma instalação, você tem vários conjuntos de bombas, por exemplo. Você vai ter lá, de repente, duas bombas que ficam o tempo inteiro operando, certo? Aí você vai estar com elas associadas, operando aqui, por exemplo, e você tem uma terceira em reserva. Então, pode ser que uma opera, pode ser que ambas operem, certo? Depende da instalação que foi feita. Às vezes você demanda uma vazão muito grande, vamos dizer assim, eu quero transpor um Rio São Francisco. Eu vou pegar uma bomba, o tamanho de um caminhão, para poder fazer essa transposição. Né? Tamanho de caminhão eu estou exagerando, mas vocês entenderam. E, ao invés disso, eu pego várias bombas grandes, né, para poder fazer aquela vazão toda, certo? Porque é um rio, né? Então eu vou criar um outro rio artificial na hora que eu vou fazer a transposição. Então a ideia é que não vai ser uma bomba só. Você precisa de várias, porque senão você vai ter que trabalhar com uma bomba muito específica, vai ter peças muito específicas, então vai ficar muito caro de trabalhar com ela. Aí você pega várias. Entendi, Leandro. Obrigado. Nada. Então pode ser que você tenha, né, duas operando o tempo inteiro juntas, pode ser que você só tenha uma e a outra está em reserva, certo? Ou você pode ter muitas outras bombas, né? E elas podem estar operando em série e em paralelo ao mesmo tempo. A gente vai ver alguns exercícios onde a gente associa tudo junto, tá? Mas a ideia é que aqui no efeito de você, ao somar a vazão de uma com a vazão da outra, né? O ponto de operação da sua associação, né? Ela muda. Porque na instalação com maior vazão, o ponto, né, desloca. E vai chegar em uma infalível e a gente vai determinar ele basicamente, né, como sendo a interseção, né, entre a curva da associação com a curva da instalação, certo? Essa é a ideia, pequeno detalhe aqui, ó. As duas bombas elas são diferentes. Aqui a gente tem a curva da bomba 2, aqui a curva da bomba 1, certo?
Notem que a curva da bomba 2 ela começa de altura manométrica muito maior. Tá? Então, se a minha instalação ela demandar, né, por exemplo, a operação nesse ponto aqui, ó, onde a altura manométrica está acima, né, da altura máxima que a bomba 1 consegue operar, a bomba 1 vai girando, né, o fluido dentro na carcaça dela, mas não consegue empurrar o fluido para frente, porque a pressão, né, de saída dela é muito maior do que o que ela consegue fornecer. Então, o que vai estar acontecendo é que só a bomba 2 vai estar operando nessa região aqui, ó. Quando a gente chega no patamar da pressão última aqui da bomba 1, aí sim a gente vai ter um efeito, né, para associação. Que a curva da associação de 2 com 1 aqui seria daqui descendo pela curva 2, né? E depois chega aqui onde você tem a bomba 1 e bomba 2 operando juntas. Certo? É isso aqui, ó. Deixa eu tirar. Aqui. Falei que a gente ia usar muito pente. Ai. E vamos pintar aqui, ó. Então, se eu tiver as duas operando, né? Se for olhando cada uma das possíveis vazões a gente teria, seria assim, ó. A associação, né, primeiro começaria aqui, ó, seguindo a curva da bomba 2, porque a bomba 1 está bloqueada, então ela não consegue enviar nenhuma gotinha para frente. E depois, quando chega aqui na pressão de bloqueio, aí sim a gente começa a ter a contribuição de verdade, né, da bomba 1. Aí seguiria aqui para a gente. Essa seria a curva da associação de 2 com 1, certo? Onde um aqui não funciona nessa faixa, só daqui para baixo, certo? Assim como Ctrl C, Ctrl V, aumentar o tamanho disso. Bem, aqui a curva da instalação, bonitinho. Mas que essas curvas aqui praticamente se somam, não vai ter nenhuma região onde só uma vai estar operando, só a outra vai estar operando. Essa aqui não dá para mexer igual a outra, não, porque as curvas são muito parecidas, né? A vazão aqui está chegando até o finalzinho. Deixa aqui. Depois eu pego um outro exemplo ali onde eu quero mostrar vai aparecer. Tá? Então é bem simples, é a maneira matemática com a qual a gente vai acabar trabalhando, né? É bem simples. Então tem aqui ó, duas bombas para a gente, tá? Bomba 1, bomba 2. E agora vem o desafio que é trabalhar elas, né? Dentro de uma mesmo grid, certo? O que ele vem falando para a gente? Ó, nós temos aqui ó, essas bombas 1 e bombas 2 que vão estar sendo associadas. Layout, layout. Exemplos de associação de bombas. Então, primeiro essa aqui, ó, a gente tem duas bombas, estão sendo escritas aqui separadamente, né? As curvas da bomba 1 e da bomba 2. E pede para a gente determinar, né, a curva resultante da ligação em série dessas duas bombas. Então tem que ligar uma em série com a outra. Tá? Para a gente poder fazer isso, nós vamos fazer vai ser manipular um pouquinho essas curvinhas aqui para a gente chegar numa curva equivalente. Então, vou tentar aqui melhorar um pouco, vou ter que fazer reformar a figura. Pronto. Aqui, tchau enunciado. E o que eu vou fazer? Vou pegar essa curva aqui e vou unir com a outra. Como vou ter que somar ela em altura,
Aqui, ó. Ctrl V. Me encaixando aqui. Cara, no quadro é muito mais fácil. Fazer isso aqui. E outra. Beleza, tá? Agora o que eu vou fazer é você desenhar essa outra bomba aqui, que seria a bomba 2, ou a curva dela, para mais ou menos a gente ter o comportamento dela. Primeiro eu vou marcar os pontos aqui, ó. Só para facilitar, aqui ela começa de 4,5, seria aqui, vou colocar ela em outra cor, vou colocar ela em vermelho, tá? Começaria aqui, 4,5 mais ou menos. Depois ela continua aqui em 4,5. Depois ela desce um pouquinho. E vai chegar onde? Praticamente em 5, né? Ela vai estar aqui. Aqui. Depois vai descendo em 8, ela vai estar um passo para baixo. Aqui. E agora vamos ligando os pontos. Muito bom, né? Esse trecho aqui para adiantar para a gente, tá? Mas mais ou menos essa aqui seria a ideia, tá? A gente tem a curva da bomba 1 que está aqui, a curva da bomba 2, e para a gente fazer, né, a associação em série, a gente vai basicamente somar as alturas. Então essa aqui, por exemplo, teria 4,5 com 6, vamos colocar em texto aqui para a gente, né? Terá a configuração aqui para não colocar uns números muito grandes. 8, praticamente o mesmo tamanho. 10, 2 eu acho. 8 estaria aqui. Seria aqui. E o 12 daqui em cima, tá? Então a conta que a gente faz seria o seguinte, ó. A gente já tem 4,5 mais 6 para a mesma vazão, que seria 0. Então a gente teria, né, para a associação, e eu vou colocar em outra cor, 6 cores, vou colocar em verde, por que não? Beleza? Então 4,5 mais 6 vai dar 10,5, então seria um ponto aqui, ó, para associação. Certo? Depois eu somando os outros. Aqui praticamente o mesmo ponto. Depois aqui, ó, descer um pouquinho para os dois. Nossa, um instante. Pegar um ponto que seja interessante. Me interessa principalmente esse aqui, ó. Vai ser o ponto para 5, né? Onde essa... 24, né? Onde essa aqui opera e essa aqui vão estar operando. Então eu vou ter aqui, ó, 5 mais 4,2. Então vai dar 9,2. Então um ponto mais ou menos aqui. Aqui está 4 e
4, então vai dar 8, quanto mais fácil a gente pegar. E basicamente isso, vai pegando os pontinhos, né? De onde a gente vai ter de um, onde vai ter do outro. Nota que essa bomba aqui já foi para vazão 0, então vai ficar, a altura para ela foi para 0, então vai ficar em função da altura da outra só. Então, vai encaixar aqui. Aqui vai estar em 3 e o outro aqui em 3 e alguma coisa, então vai dar 6 e qualquer coisa aqui. Esse daqui desceu para 2, praticamente 3, esse aqui praticamente 3, praticamente em 6. Esse aqui. Então, 4, 4 com 5,5. Aqui. E aqui com este. Depois aqui. Então, o que vai acontecendo? Agora fica um pouquinho mais chatinho, né? Mas... vamos marcar. A gente vai ter uma curva, né, para associação que vai ter mais ou menos esse comportamento aqui. Ó. Ah, não ficou tão bonito assim quanto eu queria. Mas a ideia é basicamente essa. Chega, liga, vai ligando os pontinhos, né, para criar a nova curva. É bem isso. O comportamento vai ser somar uma curva com outra. Certo? Aí você tem lá a sua curva de associação. E essa aqui para a gente seria, né, a resposta lá da letra A, né? Associar uma com a outra. Então, a gente pede uma curva resultante de ligação em série dessas duas bombas. Então seria aqui nossa resposta. Você coloca aqui, ó. Fazer para caber. Fazer para caber. Em vez de que seja nossa curva da associação, então seria a nossa letra A. E a letra B, ele quer que a gente determine, né, a eficiência do conjunto para ele estar fornecendo a vazão de 4 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, se eu tiver essas duas bombas aqui ó, operando, né, em série, o que vai acontecer é que uma vai estar operando, né, com eficiência de 50% e a outra vai estar operando, né, com eficiência de 60%. Então elas vão ter eficiências distintas, tá? E a maneira da gente encontrar a eficiência da associação vai ser basicamente a gente pegar, né, a potência, uma expressão para a potência de ambas elas, de ambas as bombas, né, e basicamente associar elas. Vamos falar, relacionar elas, tá? O que acontece? Para, para a bomba 1, inserir equação. Ô, Leandro, você tem um slide? O que foi? Esse exercício que você está fazendo está no slide? Tá, essa aqui, ó. É o primeiro exemplo da. Como é que fala? O penúltimo slide. Essa penúltima? Não tá com o último aqui, mas tem outros pra gente poder fazer, tá? Tá com o último slide lá do coisinho.
Achei que tinha dois aqui, engraçado. Não, porque o meu foi até o slide 24 ali. Você fez isso, tá aparecendo pra mim, não. Olha que estranho. E eu achava que tinha dois. A apresentação tá acabando quando ela quer. Mas vamos pensar aqui, ó. Esse exercício está no slide, tá? E a gente está fazendo ele aqui, então não vai ter muita diferença, não. Tá, gente? Então tá aqui. Vamos pegar a equação aqui da potência para a bomba, para a gente poder avaliar, né? A potência. Vamos ver isso aqui, letras gregas. Eficiência, vai ser um eta, né? E aí vamos dizer assim, a eficiência da bomba 1 ela vai depender, né, da potência útil, que é basicamente o peso específico, aqui, vezes a vazão da bomba 1, vezes a altura manométrica da bomba 1. Colocar ela como H1 só. Vai economizar os manômetros da vida. Isso, né, dividido pela potência de acionamento da bomba 1. Simplesmente assim, tá? Para a bomba 2, a gente tem a mesma coisa, certo? Só que com os índices 2. Como elas estão na mesma instalação, né? O peso específico do fluido tem que ser o mesmo, né? Não está operando dois fluidos diferentes. Certo? E o que acontece? Para a gente analisar a eficiência que a instalação teria, eficiência para associação em série, o que a gente teria que fazer? Teria que pegar, né, toda a potência útil que estaria sendo fornecida pelo fluido. Então lembra, a vazão é a mesma. Então vou colocar aqui simplesmente como vazão, certo? Que é a vazão tanto de 1 quanto de 2 vai ser a mesma para a bomba. E a altura manométrica ela vai se somar. Então vai estar multiplicando, né, como potência útil a altura que a bomba 1 vai estar fornecendo, que é o H1, mais a altura que a bomba 2 vai estar fornecendo, que é o H2. E aí, isso seria potência útil. A potência por acionamento, né, seria a potência de 1, né, somado com a potência de 2. Tudo bem? Então, essa expressão aqui daria para a gente, né, qual seria a eficiência da instalação em série. A gente precisaria pegar as alturas de 1 com 2 e as potências de acionamentos de 1 e 2. Certo? Aqui no problema ele informa para a gente, né, quais são as eficiências, quais são as vazões, quais são as alturas. Certo? Mas não dá nenhuma informação para a gente sobre potência. Então o que a gente vai fazer vai ser basicamente pegar dessas expressões aqui, ó, de eficiência, e vamos pegar outras expressões para poder calcular a potência. Ou seja, nós vamos pegar dessa expressãozinha aqui, voltar aqui, parará, portanto aqui, a gente simplesmente vai escrever a potência, né, em função da eficiência. Ctrl C. Então essa seria aqui a potência de 1. E em 2, a gente teria basicamente a mesma expressão. A potência que a bomba 2 necessita, né, depende da vazão, peso específico, da altura e da eficiência para ela.
Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essas duas expressões aqui e vou substituir aqui. Quando a gente fizer isto, deixa eu meter alguma coisa desse tipo aqui. Eficiência de 1, substituir. Eficiência de 2, substituir. Certo? E aí o que vai acontecer? Uma vez que a gente tem essa expressãozinha aqui, ó, a gente vê que o peso específico, né, ele é simplificável. E ao mesmo tempo, né, a vazão de 1 e a vazão de 2 tem que ser a mesma. Então eu posso trabalhar simplesmente como vazão. Vamos colocar aqui. Para associação em série, né? Vamos colocar assim. A vazão que a gente tem aqui vai ser igual a vazão de 1 igual a vazão de 2. Tudo é o termo de vazão só. Assim, puf, puf. Opa. Certo? E nesse formatozinho aqui, ó, a gente vai conseguir simplificar o peso específico, né? Porque ele está no denominador dos dois termos, então posso colocar ele em evidência, e vazão também. Então, seria algo assim. Peso específico e vazão somem. Em cima e embaixo, em cima e embaixo. Certo? E o que nós vamos fazer agora no denominador é tirar o mínimo múltiplo comum para a gente poder somar essas duas frações. Ou não. Quando a gente tirar o mínimo múltiplo comum disso aqui, ó, a gente vai obter vai ser a eficiência de 1 vezes a eficiência de 2. E aí esse termo do H1 vai ficar multiplicado pela eficiência de 2. E aqui, ó, o termo do H2 vai ficar multiplicado pela eficiência de 1. Certo? A gente chegaria fazendo isso, etc. Pega uma eficiência, fez a outra, e tira o mínimo comum. E aí o que acontece? Como esse denominador aqui é único, né, para os dois termos, posso inclusive colocar assim, ó. X. Ver. Certo? Ele já está em evidência aqui, ó. E o que eu vou fazer? Vou pegar esse produto aqui e vou passar para o numerador. A gente fica com essa expressãozinha aqui para poder avaliar a eficiência dessa instalação em série, onde basicamente a gente vai precisar conhecer a eficiência da bomba, das duas bombas, né, no ponto de operação delas e as alturas manométricas. Então, para a gente, essa expressão aqui iria fornecer, né, eficiência da bomba 1. A bomba 1 tem eficiência de 50%, né, ou 0,5, para uma altura de 5 metros. Então, o H1 para a gente é 5 metros. A eficiência da bomba 1 é 0,5.
botar o sinalzinho de vezes aqui também. Ué? Eu, hein? Ah, é que eu não troquei. Eu peguei daqui, joguei pra cá, mas não troquei o índice. 5 metros. Certo? Para a bomba 2, a gente tem aqui, ó, 4,2 mais ou menos, né? Método gráfico tem isso, a gente acaba aproximando quando não está exato. Uns 4,2, né? Uma eficiência de 60%. Então, H2, 4,2 metros. Eficiência é de 60, 0,6, 0,6. O H1 deveria ter colocado aqui, ter sido colocado também. X. E aqui os 4,2 metros do H2. Me ajuda aí. E aí quantas? Vai dar 0,5 vezes 0,6 vezes a parênteses, né? 5 mais 4,2. Isso divide por 0,6. 0,6 vezes 5 mais 0,5 vezes 4,2. Então, a eficiência desse aqui é 0,5412 aproximadamente, tá? A ideia mesmo é que, querendo ou não, ambas as bombas, né, o que vai ocorrer é que elas vão ficar operando, né, uma eficiência que vai estar entre a eficiência da bomba 1 e a eficiência da bomba 2, certo? Tem jeito de dar fora desse intervalo. Isso mesmo, o mesmo valor que eu. Tá, João Vitor? E conferindo as contas aí para mim. Em sala de aula, normalmente, o jeito que eu trabalho é eu deixo as equações todas no ponto e vocês ficam me ajudando fazendo conta. Esses alunos. Certo? Esse seria um probleminha para a gente aqui. Vamos fazer outro, tá? Vamos pegar essa mesma instalação aqui, por exemplo, e vamos trabalhar em paralelo, seria a nossa letra C. Será que tem jeito? Aí teria que escolher um outro ponto, né? Não vai ter jeito não, tem que ser uma outra instalação específica, a gente ia precisar conhecer a eficiência. Então, vamos deixar aqui, vamos procurar algum exercício para a gente poder fazer dissociação em paralelo, para justamente trabalhar esse tipo de coisa. Vamos ver aqui. É o livro de Djalma mesmo, instalações aleatórias bombas. Vamos ver aqui. Assim é paralelo. Os problemas estão na página 176 a 183. Vamos lá, 176, 183. Isso parece um bom problema, deixa eu ver. Um problema resolvido. Diz que o problema é resolvido, então não vou fazer não. O problema é proposto. Tem as duas curvas. Ela quer passar a curva de associação dessas bombas aqui em paralelo, que é o que a gente precisa, e eu vou alterar ele para a gente ter eficiência em 2 pontos para a gente poder calcular. Tá?
aqui, arquivo, não visualizar, editar, tirar um instantâneo. Olha só daqui. Seria aqui um exemplo. Seria uma quebra de página. Exemplo 2. Traçar como é que fala? Curva da associação em paralelo das bombas mostradas na figura e se para a gama manométrica, altura manométrica igual a 30 metros, as eficiências das bombas, chamando de 1 e 2 ou A e B, chamando A e B, as bombas A e B são respectivamente, vamos dizer, 70, 60, 50%, 60%. Determine a eficiência da associação. Certo? Exercício bem parecido com o outro, bem introdutório mesmo, para a gente poder brincar dessa parte das curvas, das bombas, etc. Certo? E parece bobo, tá? Mas muita gente acaba errando. Esse tipo de coisa, na hora de fazer os desenhos, ou porque não entendeu a ideia de uma associação ou outra associação, tá? Então, tá aqui, bonitinho. Deixa eu colocar aqui, um pouquinho para cá. Vamos aumentar a tela do nosso desenho, que vamos precisar de mais espaço. Somente para cá, porque é onde a gente vai associar, né? E vou pegar, deixa eu ver aqui, onde for possível. Ctrl C, Ctrl V.
fosse linha de baixo, dava até pensar que era assim mesmo. Então ele está vindo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Para cada 100. Então aqui a gente teria 400. E próximo. Eita. 400. Deixa eu aumentar o texto. Ler amor. 300 está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Estaria aqui. 500. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai estar bom. E qual que é a ideia? A gente vai marcando os pontinhos, né? E vai arrastando eles para cá. Aqui, pincel, curva de associação. Não adianta, né, eu querer associar ou ter algum valor, né, até chegar nessa altura aqui, ó, de 40 e, aliás, 38 mais ou menos. Porque antes disso, né, essa bomba aqui, ó, que é a bomba A, ela nem recalca, vai estar trabalhando só a bomba B. Então a associação para a gente é seguir nesse topo aqui da bomba B. Na hora que chegasse aqui mais ou menos 38, teria o nosso primeiro ponto. Então seria mais ou menos aqui, ó, de onde a nossa instalação, onde a nossa associação ia começar a ser uma associação de verdade. Que antes só a bomba B que opera. Tá? Deixa eu aumentar a espessura do ponto. 5, vou colocar um 10. Certo? Depois eu tenho esse ponto aqui, onde eu tenho lá 1, 2, 3, 4, né? Vou somar 4 a partir daqui. Então, 1, 2, 3, 4. Já que estaria aqui no meio, mais ou menos. Certo? Que eu estaria pegando aqui 80, né? E somando com essa vazão aqui, que é 950, uma coisa assim. Aí, na hora que eu somar, aí vai dar pra gente lá o valor somado das duas, né? 80 mais 950. Ó, 190. 5. 190. Cada um aqui é 20. Então, 190, né? Mais os 80. Então, vai dar 270. Então, 280 seria aqui, 270, mais ou menos esse ponto aqui mesmo. Agora outro ponto aqui de interesse pra gente. Aqui tem 120 com 220. Então vai dar 340. Essa é uma maneira de ir fazendo, né, numericamente, então encontrando quadradinhos. Aqui eu tenho 6, então vou encontrar 6 depois desse ponto aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá no meu jeito. Tá aqui outro. Mais fácil a gente colocar os pontos, tá? Aqui a gente está tendo... quanto? 140. Eu tenho 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou daqui pra gente. E aqui eu tenho 3, 6, 7 e meio. Então, 3, 6, 7 e meio. Aqui, por exemplo. Então, teria uma curva para minha associação que vai ser uma coisa assim, ó. Descendo, 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 descendo. Certo? Antes disso, está todo ele aqui, ó. Então, esse aqui seria a nossa associação paralelo, tá? Desenhadinha. Vou precisar do resto, né? Só até aqui tá bom. Ctrl C. Deletar a figura original. Volta essa para cá. Tá? E o que a gente vai fazer para determinar a eficiência dessa associação é basicamente o mesmo efeito daqui. Ó.
Pegar as expressões que a gente já tem mais ou menos aqui, prontas, e alterando o que a gente precisa. E aqui não muda nada. Para associação em série, o que vai acontecer? A altura da associação é a mesma tanto para a bomba 1 quanto para a bomba 2. Então, elas não estariam operando em série, certo? A instalação vai criar uma altura só para ambas e a gente vai ter essa mesma altura, né, sendo vencida por ambos para a gente poder operar. Então, o que vai acontecer? Para associação em paralelo, para a gente descrever, né, a potência útil, a gente vai basicamente, né, ter uma altura manométrica única para instalação, vamos para o X, vamos ver, e quem vai somar vai ser basicamente as vazões, certo? Isso aqui que vai ser a potência útil, né, por sucessão em paralelo. Eu tenho as vazões se somando por uma mesma altura, né, e o peso específico do fluido multiplicando tudo ali. E na hora de eu avaliar, né, a potência que vai tocar a associação, eu vou ter que trabalhar a potência da bomba 1 e a potência da bomba 2, certo? Essa é basicamente a ideia. Então, vou vir aqui, já vou modificando esses termos aqui todos e por aí vai. Na hora que eu fizer a substituição aqui, ó, deixa eu colocar aqui, esse aqui é a vazão de 1, H, esse aqui vai ser a vazão de 2, H. Certo? É aí que a gente fazer. No primeiro passo, a gente vem e simplifica, né, o peso específico e a altura, que estão aparecendo esses dois termos de cá. O peso específico e a altura, tu vai cancelar numerador e denominador esses termos. Onde fica a soma, né, das vazões no numerador e a relação entre a vazão e eficiência para cada uma das bombas. Certo? Quando a gente quiser, né, o mínimo múltiplo comum, a gente ficar com uma expressão desse tipo aqui, ó, certo? Porque eu junto, né, o denominador vai ficar vazão, a eficiência de 1 com a eficiência de 2, a eficiência de 2 vem para esse numeradorzinho aqui, a eficiência de 1 vem para o outro, para a gente poder fazer a soma, e na hora que a gente tiver com isso aqui já pronto, basicamente a gente vai passar nesse denominador do denominador para o numerador, ficar com uma expressão desse tipo aqui, ó, a gente poder calcular. O formato das expressões ela é muito parecido. É uma coisa que muda é basicamente que está somando e etc. Então ele falou para a gente, ó, a bomba a eficiência dela é 70, a bomba B é 60, para essa altura aqui de 30. Então, como é que fala? Se elas estiverem ambas atuando aqui, eu tiver 30 para a nossa curva da instalação, por exemplo, ou seja, ele vai estar operando aqui para a nossa associação, aí precisaria da eficiência desse ponto que foram dados. Então, basicamente, vou precisar das vazões. Eu vou ter aqui, ó, para a vazão de A, a gente vai ter 100, é igual a 30 metros. Aí o que vai acontecer? Vou ter a eficiência das duas bombas, né? A de A e de B, vou substituir os valores. A de A é 70, a de B é 60. Então, bomba 1, 0,7, outra 0,6. Vamos dar só esse aqui aí as vazões. Então, a bomba A vai estar recalcando para a gente, né, o 100 certinho. Tudo que for vazão 1, né? Que é esse aqui e esses dois termos. Vão ser 100. E aqui eu posso usar a mesma unidade, tá? Do gráfico. Litros por minuto. A unidade vai acabar cancelando.
Então, vazão em 1, vazão em 1. As eficiências de 1 e de 2 já estão aqui certinhas nas posições. E agora a vazão de 2. A vazão de 2 para 30 metros de altura vai dar no meio, como é que fala? Nesse daqui seria 220. No meio certinho seria mais ou menos aqui, que daria 210. Como está um pouquinho para cá, vou dizer que é 208. Tá? Vamos substituir aqui também. Não tem esse metro aqui. Estranho estar aparecendo. Apareceu aqui. Apareceu aqui a deficiência. E agora contas. Eficiência vai ter que dar entre a eficiência das duas bombas. Então vai ser o 0,7 vezes 0,6. Vão estar multiplicando, né, os 308. Isso vai estar dividido basicamente como se fosse uma média ponderada, né, a contribuição de cada uma das bombas. Vai dar 0,6292 aproximadamente, tá? Essa seria o sucesso em paralelo. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Começa bem, nossa, é muito fácil. O professor tem uma dúvida sobre o relatório da aula de laboratório. Na matéria aqui tem alguma coisa? João Vitor, 0,015? Hã? Tá, tem que estar entre, né? Tem que estar entre 60 e 70. Tem como dar fora. É, na conta, né? Então tá bom. Então faltam 7 minutinhos, não vai dar tempo de fazer outro. E então eu vou responder a dúvida aqui do João sobre os roteiros. Tá, vou parar a gravação aqui só para reduzir o tamanho do arquivo para a gente. Aqui também. E pode perguntar, João.